vai dizer sobre acerca da ressurreição de Cristo. E quem está escrevendo aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele começa a dizer assim, a partir do verso 1, os irmãos vão estar nos acompanhando, diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, e o retiverdes, se o retiverdes, tá como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto, uma vez mais, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aleluias! Agora, você vai ler comigo também, Atos capítulo 1, verso de número 15. Atos 1, verso de número 15. Todos têm? E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas. Amém? Você vai entender no decorrer da mensagem o que nós queremos passar para vocês nessa noite. Amados, Paulo, quando está falando à igreja de Corinto, ele é categórico e está escrito aqui já, bem claro, acerca da salvação que é em Cristo Jesus. Mas ele está dizendo que após a morte e a ressurreição de Cristo, Jesus apareceu para mais de 500 irmãos que estavam ali reunidos. Mas só que em Atos dos Apóstolos, Pedro, ele está tomando frente daquele momento, e Lucas escreve dizendo que havia quase 120 pessoas reunidas ali no cenáculo, porque Jesus, ele havia sido assunto ao céu, capítulo 1, os versículos anteriores ao verso de número 15, e Jesus dá uma ordem para eles, dizendo o quê? Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês venham ser cheios de poder, de virtude. E nós sabemos que é o Pentecoste, o agir de Deus, o mover do Espírito Santo. Atos capítulo de número 2, verso 1 em diante. E eu quero aqui nessa noite trabalhar com vocês a questão desses 500 irmãos que viram a manifestação da glória, que viram Jesus ressurreto, que viram Jesus com as mãos furadas, que viram ele ali manifestando ali,
sabendo que ele havia sido morto, crucificado, mas o Jesus que havia ressuscitado. Imagine a dimensão da glória. 500 pessoas, isso já envolvendo ali os apóstolos, os discípulos. Mas Lucas vai falar que no final só tinha 120. E eu começo a me perguntar, e os 380? Eu quero nessa noite trabalhar com você e levá-la a entender que nós não fazemos parte daqueles que viram, mas que não creram. Nós fazemos parte daqueles que não viram e creram. Nós estamos aqui. Nós não tivemos a experiência que aqueles 500 tiveram, de ver. Mas nós estamos aqui, não só por causa das experiências que nós temos tido com o Senhor no decorrer da nossa caminhada cristã, mas é porque nós cremos e obedecemos a sua palavra. Diga glória a Deus por isso. Nós temos experiências também com o Senhor. Todos aqui já teve uma experiência com o Senhor, em que o Senhor manifestou a sua glória na sua vida de maneira diferente. E você sabe que é o Senhor, mas você não deixou o Senhor. Então o primeiro ponto aqui que eu quero levá-lo a entender é que, você que gosta de anotar, anote aí. Embora muitos tenham tido o privilégio de ver Cristo, o ressurreto, apenas alguns perseveraram até a plenitude da promessa. Eles viram, mas apenas 120 tomaram posse da promessa. Apenas 120 pessoas foram cheias e impactadas com a glória do Senhor. Só 120 pessoas ali que ficaram, decidiram esperar em oração, foram tocadas de uma maneira extraordinária pelo poder de Deus. Só eles. Por quê, pastor? Porque a verdadeira fidelidade se revela não na experiência do momento, mas na permanência constante diante de Deus. Quantos pegou isso aí? Experiência, podemos ter experiência, mas o que você mais encontra hoje são pessoas desistindo. O que você mais encontra hoje em todos os setores, não só do cristianismo, mas em todas as áreas você encontra pessoas desistindo da faculdade, desistindo do casamento. Eles não sabem mais esperar, não é isso? As pessoas não sabem, não têm mais paciência em esperar. Elas andam apavoradas, elas têm experiências. Cristãos que começaram bem e pararam. Tiveram experiência, parece aqueles 500. Viram Jesus ressurreto. Tiveram experiência, viram o Jesus multiplicar os pães. Viram coisas extraordinárias. Viram o Bartimeu ali dar testemunho que agora ele enxerga. Pessoas que tiveram experiência, mas experiências, momentos bons, não nos sustenta no dia do silêncio. Nós precisamos entender que permanecer constante diante de Deus é um ato de fidelidade e obediência a Ele. Está dando errado, não está bom, mas Ele continua fiel. Tem um cerco do adversário, tem um problema, uma enfermidade no lar,
veio, assolou o meu barco, a água está entrando no barco, o vento é contrário, mas aquele que tem poder, aquele que morreu e ressuscitou, ele continua no trono. Quantos estão comigo aí? Ele continua no trono. Ele tem todo o poder. Então é um ato de fidelidade. Então eu vou repetir aqui: a verdadeira fidelidade se revela não na experiência do momento, mas na permanência constante diante de Deus. 380 não permaneceram, desistiram. Não, eles receberam a palavra: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu não sei quando vai vir o poder. Eles não sabiam quantos dias, Joel, eles teriam que aguardar, eles teriam que obedecer, Genesi. Eles teriam que permanecer na palavra. O problema de muitas pessoas hoje é que eles não permanecem na palavra de Deus. Eles agarram a palavra do homem. Deus não tem compromisso com a palavra do Ronaldo. Deus tem compromisso com a palavra dele. É por isso que precisamos pregar e pregar a palavra de Deus. Porque experiências são experiências, e cada um aqui tem um tipo de experiência. Mas experiência não me sustenta. Experiência pode aguçar a minha fé. Experiência pode me trazer, sim, um ânimo, uma esperança, claro. Mas e no momento em que o Senhor diz: olha, entra no teu quarto, espera ali, entra no cenáculo, espera lá, não saia de lá, porque eu tenho uma promessa para cumprir na tua vida. Está entendendo, Ricardo? O que Deus havia dito para o profeta Joel lá atrás, dizendo: olha, chegará o dia que a minha presença, o meu Espírito, não vai vir somente sobre alguns, como era, somente sobre alguns que vinha a capacitação do Espírito para ser um instrumento. Joel está dizendo: não, vai chegar o dia que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Diga glória a Deus por isso. Não vai ser exclusivo para alguns, vai ser sobre todos. Todos vão poder provar dessa promessa, mas para isso nós precisamos aprender a esperar o cumprimento da promessa. A pergunta inevitável é: quais são os erros que esses 380 cometeram? E eu quero começar a abordar isso aqui com você. A multidão que viu, mas não ficou. As pessoas estão querendo resultados rápidos, Donizete. Aonde elas chegam, elas querem. Você percebe que há métodos aí, existem conferências que as pessoas vão, participam, pagam caro para aquilo, para poder obter a fórmula, os métodos de um crescimento rápido. Por quê? Porque as pessoas não estão aprendendo a cada dia trabalhar aquela semente. Elas querem pegar algo já pronto. Não tem sucesso pronto, irmãos. Tudo é um esforço, uma dedicação das pessoas. Há tempo. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Uma árvore que você pega, igual hoje já tem umas maquinários que arrancam uma árvore completa do solo e leva, transporta
transporta para um outro lugar e coloca ela lá. As bênçãos do Senhor não são assim. E hoje você está encontrando o quê? Cristãos ou pessoas que se dizem cristãos que ainda não se converteram ao Senhor com essa pressa. Porque quando o cristão ele se converte ao Senhor, ele aprende a esperar com paciência no Senhor. Não de braço cruzado. Não só eu vou orar e Deus vai enviar. Não, é com atitude. Com perseverança. Com posicionamento. Não podemos confundir. Eu estou orando, mas não está se movendo. Você vai ficar sem receber. Porque eu oro, mas a oração é uma atitude. Oração é uma ação minha. Nós estamos orando, mas nós temos atitude de trabalhar, nós temos atitude de buscar aí conexões importantes para as nossas vidas. Então, atitude. Mas as pessoas, elas pagam caro para poderem adquirir um resultado mágico. Algo que venha acontecer, olha assim, toma, recebe. Não é assim. A caminhada cristã e um relacionamento com Deus é vida de oração, de obediência, de renúncia, de posicionamento, de entrega, não é isso? E de carregar a sua própria cruz. Essa atitude faz com que nós venhamos ter um relacionamento mais íntimo com Deus, ao ponto de clamarmos a esse Deus e Ele responder, ou de esperar o cumprimento da promessa sem se angustiar. Quantos estão comigo? Então vamos lá. A multidão que viu, mas não ficou. O que aconteceu com eles? Nem toda experiência espiritual é acompanhada de fidelidade. Nem toda experiência espiritual é acompanhada de fidelidade. Teve experiência, esses 380 viram, tiveram experiência, mas não foram fiéis. Não permaneceram na palavra. Eu costumo dizer que não adianta Deus fazer um milagre, endireitar a perna do aleijado, dar vista ao cego, e ele voltar lá a pecar. Jesus, ele dizia, olha, estão perdoados os seus pecados, vai e não peques mais, muda de vida, transforma a tua vida. Porque o Senhor quer salvar, transformar, mas nós precisamos permanecer, ser fiel a essa palavra. Muitos veem Jesus, mas poucos permanecem com Ele. Nós estamos vivendo isso, gente. Aí eu amo Deus, eu amo Jesus, mas não é fiel a Ele. Não é fiel nem no pouquinho. E quer o tudo de Deus. Vamos ser sinceros. Não é isso? As pessoas querem o tudo de Deus, mas não dá nem um pouco. São infiéis. E quando eu estou falando de dar, irmãos, não é moeda. Porque o ser humano ele já logo pensa no dólar, no euro, no dinheiro. Não! Dá tempo devido que é do Senhor. Dá tudo que é dele, tudo que ele te deu. Dê um tempo para Ele. Ame a palavra dele. Busque Ele. Tenha prazer, não é verdade? Mas as pessoas, elas não são fiéis a esse Jesus que eles dizem que amam. Não lê a palavra. Não oram. Como eu busco o pai, um filho que busca um pai, um filho que não obedece, um filho que não valoriza.
Imagine isso. Muitos chamam Deus de Pai, mas não agem como filhos. Não são filhos, porque não entenderam ainda. Porque as pessoas, elas estão vivendo, irmãos, de manifestações. O que aguça as pessoas é ver algo acontecendo. Mas não adianta acontecer aqui e ser infiel amanhã. Não vai mudar a história. Pelo contrário, é um engano do inimigo. O inimigo, ele pode sim dar. Ele pode sim entregar algo até favorável. Ele tem poder. Ele não ofereceu tantas coisas para o próprio Jesus, o próprio Cristo? Te dou tudo isso se você me adorar. Essa ideia de que o inimigo só tira é errônea. Há uma frase que diz que o inimigo não hesitará em dar algo bom ao homem, desde que venha privá-lo do melhor de Deus. Ele pode sim abrir uma porta para distanciar essa pessoa da presença de Deus. Ele pode sim fazer conexões erradas, como o Reino do Sul fez com o Reino do Norte, em que o Senhor diz: essa conexão não era para ser feita, essa aliança não era para ser feita. Fazer aliança errada é prejuízo, é um sucesso terreno que gera um prejuízo eterno. Quantos estão comigo? Não adianta ter um sucesso, eu mencionei isso para uma pessoa, sucesso financeiro e fracasso na família. Não adianta ter uma conta bancária gorda e ter a família, o seio da família cheio de problemas. Precisamos entender que eu preciso não só ter as experiências, mas eu preciso ser fiel a esse Deus. Ser fiel a esse Deus. Uma fé baseada na emoção, ela é temporária. As pessoas estão vivendo por emoção, né? Emocionadas. Eu estou sentindo, tudo é assim. Mas emoções. Ei, uma fé baseada em emoção, ela é temporária. Fé, ela se manifesta nos momentos mais desafiadores, de silêncio, de obediência. Nós estamos percebendo que muitos desistem, não perseveram. Por quê? Porque foi aquele dia de emoção, foi aquele culto muito emotivo, chorou demais, estou sentindo. Irmãos, tem pessoas que estão satisfeitas com o arrepio, estão satisfeitas com a água no tornozelo, não provaram ainda o que é o rio de Deus, não entenderam o que é entregar a sua vida, o controle da sua vida ao Senhor. Fé é entregar a sua confiança, é saber que o teu Criador é aquele que diz: caminha, vem, confia. Fé é acreditar que você vai perder o controle. As pessoas, elas não querem perder o controle. Parece talvez lá na sua casa que o marido não entrega o controle. Fica com o controle na mão ali, não assiste nada, mas está ali mudando de canal toda hora. Nós precisamos entregar o controle da nossa vida ao Senhor. Eles tiveram essa experiência, a visão foi maravilhosa, mas não resultou em compromisso duradouro.
Eles viram os escravos, as mãos furadas, os pés furados. Eles viram Jesus ressurreto. Mas aquilo não resultou em compromisso duradouro. Eles viram, mas não permaneceram, irmãos. Ei, escute isso. Você está acompanhando isso comigo? Às vezes a gente talvez já tenha passado alguma coisa com você nesse sentido. Que você sabe que você não pode abandonar ele. Você sabe que você não pode, desistir, não. Você sabe que as coisas vêm te dizendo assim, não, você está esperando, dá um jeito. Você está esperando demais. Aí você esmurece, você fica meio, esmurecido, cabisbaixo, a alma está abatida. Eu vi um louvor aqui hoje, aqui você está tudo dentro da mensagem. A alma bate, não sabe mais esperar, e estava caminhando bem. Você pega ali Gálatas capítulo de número 3, insensato Gálatas, vocês estavam caminhando tão bem, o que vos fascinou e fez vocês parar? Porque as coisas vêm e tentam nos impedir de perseverar no Senhor. Eu vou dizer aqui de novo, você é um dos 120 que vão esperar o cumprimento da promessa. Diga glória a Deus por isso. Nós vamos esperar o cumprimento da promessa. Eu não sei, eu falei isso esses dias, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer alguma coisa. Eu não sei como que vai ser, eu também não sabia, quando já tem 25 anos que eu estou aqui, eu não sabia como que ia ser. Olha o que Deus está fazendo, todo dia faz uma coisa nova. Todo dia. Então nós precisamos entender isso. Contudo, essa visão não resultou em compromisso duradouro. Eles viram Jesus, mas não permaneceram. Quantos hoje vivem de cultos impactantes, mas não se entregam à comunhão perseverante com Cristo? O culto, você já ouviu isso? Você talvez já falou isso. O culto foi uma glória. O culto foi sensacional, foi top da galáxia. Mas na terça-feira já estava arrastando. Na quarta-feira aconteceu alguma coisa. Não resulta, não persevera. Nós precisamos ter relacionamento, ser fiel a Ele. É como um turista que pode tirar foto. Eu vim de férias agora, tiramos foto de tudo, mas eu não sei a realidade do dia a dia daquela cidade. Nós não podemos viver só de prints, de fotos. Nós precisamos conhecer a realidade dos fatos. Jesus, ele diz, no mundo teremos, Carlos, aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu. E Paulo depois escreve dizendo que nós que estamos em Cristo somos mais do que vencedores. Nós não podemos só tirar as fotos do culto, né? Nós sempre tiramos fotos de cada culto. Nós não podemos viver só de memórias. Nós precisamos ter um relacionamento todo dia, raiz. Precisamos ter as nossas raízes mais profundas o possíveis, para podermos crescer com maturidade, crescer com a mente de Cristo. Ver Jesus ressurreto é um privilégio. Permanecer com Ele é uma escolha de fidelidade. Anota aí. Vou repetir. Ver Jesus é um privilégio. Ver o ressurreto, ter um
um relacionamento com Ele, um arrepio, é maravilhoso. Mas permanecer com Ele é uma escolha de fidelidade. É saber o que é certo, irmão. Quer vitória? Jesus. Quer sucesso? Jesus. Quer vida eterna? Jesus. Quer uma família de sucesso? Jesus. Vai ter luta, vai ter problema, vai ter situações, mas Jesus na casa, Jesus presente, tudo vai bem. Olha para o teu irmão e diga para ele: tudo vai bem com Jesus. Com Jesus você vai chegar do outro lado. Com Jesus nós vamos obter sucesso. Com Jesus nós vamos avançar, porque o nome dele será glorificado. Aleluia. Nós vamos deixar isso aqui agora. Tem muita coisa. Na próxima quarta-feira a gente continua. Vocês querem que continue no sábado? Porque eu já estou com uma outra mensagem para o sábado. Pastor vive assim, irmão. Pastor que pastoreia, ele vive com uma mensagem. Porque a mensagem que eu não preguei no sábado passado, eu vou pregar no sábado. Mas essa aqui nós vamos continuar na quarta-feira. Amém? Deus ministrou isso no meu coração. Nós vamos pegar umas coisas aí. Vai ser uma bênção. Olha para o teu irmão e diga: vai ser uma bênção. Você não vai faltar. Você vai trazer mais um. Você vai trazer mais dois. Você vai trazer a mãe. Você vai trazer o filho. Você vai trazer o esposo. Você vai se mover. Porque nós precisamos sair daqui, irmãos, entendendo quem é aquele que fez a promessa. Aleluia. Quem fez a promessa é fiel. Não deixa nada esmurecer você. Não deixa nada parar você. Não deixa os 380, sabe, tentar fazer você pensar como eles. Seja um daqueles 120 que está esperando a promessa. Eu não sei quando. Se alguém te perguntar, você diz: eu não sei quando, mas eu sei que a promessa vai vir. Eu não sei quando. Irmãos, não, deixa para lá. Vamos colocar de pé. Você decidiu vir um melhor lugar. E você está saindo daqui com uma semente no teu coração. Aleluia. Você está saindo daqui com uma semente no teu coração. Porque Deus nunca nos despede aqui. Quarta-feira passada foi uma palavra abençoada. Deus nunca despede o seu povo de mão vazia. Ou vazio. Exceto aqueles que já estão cheios de si mesmo. Porque quem está cheio de si mesmo não tem espaço para as coisas novas de Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar nessa noite. Mais uma vez, o culto nessa noite falou de situações, de lutas, de adversidade. Mas eu quero te dizer, como foi dito aqui muito bem pelo Ministério de Louvor: confia nele. Aquieta a tua alma. Confia nele. Nós não somos guiados pelo curso desse mundo, somos guiados pela palavra de Deus. É a bússola. O coração do presidente, o coração do rei, o coração deles está na palma da mão do Eterno. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, advogado dos advogados. O eu sou, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o que era, o que é, o que há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim,
aquele que tem o poder sobre a morte, aquele que tem o poder sobre qualquer situação, aquele o qual os montes se derretem na tua presença, na presença dele, aquele que pega as águas do oceano, dos lagos, dos rios, dos riachos e coloca na concha das suas próprias mãos. Eu estou falando daquele que descortina o céu como habitação para ele habitar uma tenda, que salta sobre os montes. Esse Deus é poderoso. E agora eu quero levar você a olhar para o teu problema. Ele não é maior que o nosso Deus. Deus, nessa hora, nós oramos aqui, em concordância neste lugar. E que as orações apresentadas aqui, e essas orações que estão sendo feitas agora aí, no íntimo dessa pessoa, deste homem, dessa mulher, não ouça só a minha voz, mas comece a dizer: Senhor, ó Pai, eu estou aqui. Deus, ouça esse gemido aí nessa noite, esse gemido aí nessa alma agora. Ela não sabe, ele não sabe, mas o Senhor sabe. O Senhor já tem tudo determinado. Nós oramos nessa noite, pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor libere sobre o teu povo, a tua igreja, a resposta, a solução, a paz, o socorro, a provisão, o sustento, a resistência que precisamos ter, a longanimidade, a bondade, o amor, a perseverança de saber esperar. Nos ajude a esperar, a não nos precipitarmos, a não buscarmos atalho, a não buscarmos, Senhor, ó Pai, terceiros achando que é eles que vão solucionar. É o Senhor que vai fazer, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. O Senhor é poderoso para fazer, para curar, levantar, restaurar, abençoar. Nós oramos nessa noite e selamos mediante a tua palavra aqui no altar, Senhor, ó Pai. A todos que estão nos assistindo também, ó Pai, sejam alcançados por essa palavra, Senhor, que é mais penetrante do que espada de dois gumes. Tu és o Todo-Poderoso, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés são como latão reluzente. Ah, Senhor, bem-aventurado é o homem que confia e que espera no Senhor. Bendito seja o teu nome. Quando eles voltarem para os seus lares, esteja essa casa com a tua paz, com a tua graça, com a tua presença. Como estava ali a casa de Obed-Edom, Senhor, a presença do Senhor estava ali naquela empresa amanhã, quando forem trabalhar, que haja paz naquele ambiente, que nós venhamos, ó Pai, trazer luz para aquele ambiente de treva, mas que a tua paz reine ali, Senhor. Abençoe os trabalhos, dá livramento ao teu povo, dá livramento aos nossos filhos, às nossas crianças, dá livramento a essa mulher no volante, a esse homem no volante, dá livramento para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre presente em nosso meio, agora e para todo sempre. A igreja do Senhor vitoriosa, que está esperando o cumprimento da promessa, diga amém, amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Você não faz parte dos 380 que desistiram. Você faz parte dos 120 que estão esperando o cumprimento da promessa. Deus abençoe. Jesus vai voltar em breve e precisamos estar esperando, preparados, selados com o Espírito Santo. Deus abençoe aos irmãos que estão nos acompanhando, nos assistindo. Que prazer, que alegria tê-los aí conosco. Que o Senhor continue te abençoando. Na próxima quarta-feira estaremos dando continuidade a essa palavra, a esse tema que falamos aqui nessa quarta-feira.
Que Deus te abençoe. Na próximo sábado, às 19h30, estaremos aqui também com a transmissão aqui ao vivo, live, para você também ser abençoado. Mas se você tem uma igreja, vá congregar. Não fique na sua casa assistindo live. Vá para a tua igreja, congregue, seja uma bênção lá. E se você está perto aqui da região, aqui da cidade de Monte Verno, e você não tem uma igreja, você não está congregando, venha fazer parte da família da graça. Estamos aqui para te esperar com muito prazer e com muita alegria. Deus abençoe. Um beijo no seu coração.